E a gente sabe que nas últimas semanas muitos trabalhadores perderam os empregos, tiveram cortes em salários e benefícios, tudo isso como reflexo desse momento de pandemia do novo coronavírus. Nesse dia do trabalho, dia 1º de maio, muita gente infelizmente não tem motivos para comemorar. Quem está com o serviço garantido hoje respira um pouco aliviado, apesar do momento de tanta instabilidade na economia no Brasil e no mundo. E para essa nossa conversa sobre o Dia do Trabalho, a gente convidou a Procuradora do Trabalho em Presidente Prudente, a doutora Renata Botasso. A gente vai conversar ao vivo com ela. Claro, doutora, já agradecendo a senhora ter aceito o nosso convite para participar aqui, mesmo nesse momento tão complicado. A gente sabe que ter que sair de casa é um momento difícil, mas também importante, já que é um assunto tão importante para tantos trabalhadores, para tantas famílias aqui do Oeste Paulista. Uma boa tarde para a senhora e a gente, claro, vem reforçando isso, né, doutora? É momento de trabalhar quem precisa, quem está nos serviços essenciais, quem não pode tem que ficar em casa, né? Boa tarde, Murilo, boa tarde, Carla, boa tarde a todos que nos assistem. Na qualidade de representante do Ministério Público do Trabalho, nós que trabalhamos no dia a dia na defesa dos direitos dos trabalhadores, não poderíamos deixar de lado a nossa mensagem de solidariedade, de gratidão aos trabalhadores. Eu quebrei meu isolamento, né, de semanas, estou em teletrabalho, mas hoje eu senti essa necessidade de vir aqui prestar minha homenagem ao trabalhador prudentino, ao trabalhador brasileiro, porque o mundo é construído através das mãos dos trabalhadores, são eles que fazem acontecer. Hoje eu quero agradecer, se vocês me permitem, em especial, quero homenagear os profissionais de saúde que estão aí cuidando daqueles que precisam, os caminhoneiros, os que trabalham no transporte em geral, os lixeiros, os trabalhadores em supermercados, açougues, padarias, farmácias, restaurante delivery, entregadores, bancários, trabalhadores de postos de combustíveis, os profissionais de imprensa, call center, construção civil, segurança, são tantos, né, que estão trabalhando excepcionalmente para poder contribuir com o nosso bem-estar. Eu só posso ficar em teletrabalho, em casa, porque vocês estão aí trabalhando. Então, eu quero apresentar aqui todo o meu respeito, meu reconhecimento e meu agradecimento a todos vocês. Doutora, a gente agradece por estar, inclusive, nessa lista que você mencionou. Somos também serviço essencial, porque a informação, como a gente vem dizendo, é uma vacina, inclusive, contra o novo coronavírus. E a gente parabeniza também todos vocês que estão trabalhando nesse Dia do Trabalho, porque você presta também um serviço essencial. Pessoas que estão aí trabalhando nesses tempos de quarentena. Já tem muita gente, doutora, que foi afastada do trabalho, está em home office, que a empresa fechou por um momento por não ser considerada serviço essencial. Muitas dessas pessoas sofreram cortes nos salários. E aí, como enfrentar esse momento em que há um pouco de temor ao ter que negociar com o trabalhador e acabar perdendo o emprego? O que fazer nesse momento? Bom, nós temos duas situações no momento previstas pela medida provisória 936, que pode ser a redução de jornada e consequente redução salarial, que é proporcional, e temos os casos de suspensão do contrato de trabalho. Então, nós temos uma faixa salarial que esse acordo para suspensão ou para redução, ele pode ser feito individualmente. E tem uma faixa salarial intermediária que ele só pode ser feito, esse acordo, através de negociação coletiva. A faixa salarial é até 3 salários mínimos, que é R$ 3.135, pode ser feito individual. De 3 salários mínimos até 2 pisos do regime, 2 tetos, aliás, do regime geral de previdência social, que equivale mais ou menos a R$ 12.000, essa faixa, a redução de jornada e salário ou a suspensão do contrato, ela só pode ser feita mediante negociação coletiva. E acima dos 12.000, ela pode ser feita por acordo individual. E isso é o que está na medida provisória e o que foi acatado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu, particularmente, orientaria a todos que, para legitimar mais esse acordo de redução ou de suspensão, que seja feito através de negociação coletiva, porque pode-se evitar
justamente essa alegação de pressão, de coação, dá mais segurança jurídica para a empresa. E também os trabalhadores ficam melhor representados. Isso é uma sugestão para evitar até problemas futuros. Seria o ideal. O que a senhora citou, doutora, é um fato muito importante, porque existem sempre dois lados. Claro, o trabalhador sente muito essa redução. A gente sabe que muitas vezes uma questão de poucos reais ali pode representar uma conta que não vai ser paga, juros que podem vir para frente, enfim, qual é o tamanho da consequência disso? Até uma questão de alimento em casa. Por outro lado, a empresa diz, olha, ou se aceita essa redução, ou eu vou ter que mandar a gente embora. Esse tipo de cenário reflete essa questão que a senhora comentou de uma coação, de uma determinação, uma decisão unilateral ou não, doutora? É uma situação bem delicada, porque, na realidade, né, uma coisa é a lei fria e outra coisa é a realidade. O que nós estamos vivendo é uma situação atípica. Nós nunca vivenciamos uma situação dessa. É implícito para o trabalhador, na própria mente do trabalhador, ele já sabe, ele conhece a situação financeira da empresa que ele trabalha, ele já sabe se a empresa paralisou totalmente, se ela não está vendendo, se ela não está negociando, prestando serviços, enfim, ele sabe da situação. Então, quando o empregador propõe esse acordo para ele já sabe, se ele não aceitar, qual a consequência, ele sabe se o empregador está fazendo desligamentos. Então, muitas vezes, essa pressão, essa coação, ela não existe concretamente, abertamente, porém implicitamente. Nós sabemos que muitos estão aceitando um acordo que, na realidade, passa a ser um contrato de adesão. O empregador chega, apresenta o contrato, o acordo da negociação ali individual e o trabalhador assina. É um contrato de adesão, ele sabe a consequência. O empregador, muitas vezes, não precisa nem dizer. Agora, quando isso é muito evidente e é utilizado como pressão, como coação, caso a caso, né, nós podemos receber as denúncias e investigar. Procuradora, em quais casos o trabalhador que teve cortes no salário consegue receber um complemento do governo? Do governo? Que nós temos dois tipos de complemento, né? Nós temos o benefício emergencial do governo, que ele é pago tanto para casos de redução de jornada, quanto o benefício emergencial para casos de suspensão do contrato. A diferença é que quando há redução de jornada, o salário ele vai ser reduzido proporcionalmente à jornada que foi reduzida. Então, na medida provisória, nós temos 3 índices de redução, 25%, 50% e 70% de redução da jornada, que será o que o trabalhador vai sofrer de redução no salário. Então, o benefício emergencial pago pelo governo, ele vai corresponder a essa perda. Já no caso da suspensão do contrato, e deixe bem esclarecido, suspensão é para o trabalhador não fazer nenhum tipo de serviço, nem mesmo teletrabalho, porque senão isso não é suspensão. No caso de suspensão, o benefício emergencial do governo é no valor total. Lembrando sempre que o valor desse benefício é baseado no valor do seguro-desemprego a que o trabalhador teria direito. Tá certo, doutora. A gente ainda vai falar bastante sobre isso. A gente já está recebendo questões dos nossos telespectadores, o pessoal que muitas vezes, infelizmente, já perdeu o emprego ou está com medo de perder, sofrendo cortes, enfim. A gente vai voltar a falar sobre isso. A gente já agradece a sua presença e pede para a senhora continuar aqui com a gente, para a gente continuar conversando. Obrigado por enquanto, doutora. Até já, doutora. E a gente continua agora a nossa conversa com a Procuradora do Trabalho em Prudente sobre os direitos que você, trabalhador aí, vem enfrentando alguma insegurança em relação a esse momento de instabilidade na economia, no Brasil, no mundo, nesse momento de pandemia. Exatamente. A procuradora já está aqui na tela e, doutora, a gente agradece por ter esperado para responder as várias perguntas de telespectadores que já chegaram. O Mário Júnior, de Presidente Prudente, por exemplo, fala o seguinte: os trabalhadores com carteira assinada tiveram que assinar um acordo individual de suspensão de contrato de trabalho há um mês atrás. Até agora, ele diz que não recebeu nada. Gostaria de saber até quando deve receber, se existe um prazo para que o empregador faça esse pagamento.
Na realidade, quem vai fazer o pagamento, na suspensão do contrato, quem vai fazer o pagamento é o governo, é a União. Então, na medida provisória é previsto um prazo de 10 dias para o empregador fazer a comunicação que foi assinado esse acordo e a União, o governo federal, tem 30 dias a contar da data da assinatura do acordo para fazer o pagamento. Então, conforme ele informou, já faz 30 dias, né, que assinou, ele deveria estar recebendo já. Nós sabemos que a gente tem percebido algum atraso, alguns problemas de atraso, mas ele já está na época de receber já, 30 dias. A Letícia de Adamantina conta que ela foi afastada, vamos abrir a pergunta, Carla? Ela conta que foi afastada e que vai receber 70% por meio do governo. Ela gostaria de saber se esses 70% são referentes ao valor total do salário ou em relação ao salário mínimo. Nenhum dos dois. O 70% vai ser sobre o valor a base de cálculo é o seguro-desemprego a que ela teria direito. Então, é 70% sobre o valor do seguro-desemprego. E interessante também ressaltar, vou pegar um gancho nessa pergunta, tem uma alternativa, uma opção para o empregador que quiser complementar esse valor, ele pode complementar, é uma opção. Sendo que, no caso das empresas que tiveram uma receita bruta em 2019 maior que R$ 4.800.000, aí elas só podem suspender se elas fizerem esse pagamento suplementar aí de 30% do salário. Doutora, pergunta agora da Maria, de Presidente Prudente. É uma situação que vem sendo enfrentada por muitas pessoas, como a gente já até conversou no começo do jornal. E ela quer saber o seguinte: quanto tempo pode durar a redução da jornada e do salário, ou então a suspensão do contrato? A redução da jornada, com a consequente redução salarial, ela pode durar até 90 dias. A suspensão dos contratos pode durar até 60 dias, mas tem detalhes. A suspensão pode ser de 60 dias corridos ou pode ser dividida em 2 períodos de 30. E a redução da jornada, que é de 90 dias, também pode ser dividida. O importante é assim, 90 dias, que é a redução, o outro 60 dias, que é a suspensão. Pode ser intercalado? Pode, mas a soma de tudo só pode dar os 90 dias, mesmo que misturar a suspensão com redução. Doutora, tem 2 pessoas falando sobre questão de demissão aqui. A Marli questiona: posso ser demitida sem direito ao acerto por causa da pandemia? E tem uma outra que eu acho que está bem relacionada a isso, a senhora me corrija se eu estiver errado, doutora, que é a Soraya de Prudente. Ela fala que a empresa demitiu todos os funcionários, não pagou o FGTS, não vinha depositando. O que fazer? Acho que estão relacionadas, né, doutora? Na realidade, a dispensa sem justa causa, ela pode ocorrer em qualquer período. Logicamente, há empregadores demitindo, até por conta da situação, mas não deixa de ser uma dispensa e que dá ao trabalhador todos os direitos normais de uma dispensa. Então, não pode acontecer de não serem pagas as verbas rescisórias. Esse trabalhador, se não receber mesmo no prazo previsto em lei, ele vai ter que recorrer à justiça. No caso da falta de recolhimento do fundo de garantia durante o período contratual, o único meio também de haver esses direitos, eu creio que será através da justiça. Doutora, no começo da nossa conversa, eu me lembro que você disse que está trabalhando no formato de teletrabalho, trabalhando de casa, não cessou então as suas ações. O Pedro está preocupado com o andamento dos processos, inclusive. Ele é daqui de Prudente e mandou essa pergunta: os processos trabalhistas que já estão sendo julgados, eles estão parados ou seguem em andamento? Olha, que eu tenha conhecimento do andamento do judiciário, os juízes e funcionários do judiciário trabalhista, eles também continuam em trabalho, em teletrabalho. Os juízes estão proferindo decisões, prioridade para as emergenciais. Os juízes têm feito audiências mais urgentes através de videoconferência. Logicamente, há um prejuízo àquele andamento, né, normal, tendo até a nossa Justiça do Trabalho como a mais célere do país, mas continua funcionando sim.
Doutora, a gente já vai te agradecendo por ter respondido as perguntas dos telespectadores e a gente quer saber, para encerrar a nossa conversa, quem está se sentindo lesado, pressionado ou então de alguma forma coagido ou quiser saber se pode ajudar de alguma forma o empregador por algum meio, como fazer denúncias, tirar dúvidas sobre os direitos dos trabalhadores. Veja bem, o Ministério Público do Trabalho, ele é vedado ao Ministério Público atuar como órgão consultivo. Nesse caso aqui, eu estou colaborando, logicamente, sempre em prol do trabalhador. Estamos à disposição para atendimento de denúncias. Pode ser através do nosso site, que é o da PRT 15, onde existe um link para denúncias. E no caso de dúvidas individuais, eu também oriento os trabalhadores a procurar o sindicato representativo da categoria. A maioria dos sindicatos já disponibilizou canais através da internet para atendimento ou de telefone. Então, que eles realmente se socorram dos sindicatos, do Ministério Público, para poder fazer valer os direitos que eles têm, mesmo diante dessa situação. Pois é importante que todos tenham acesso à informação. A gente sabe que não é um momento fácil para os empregadores, muitas vezes eles demitem, fazem cortes com o coração apertado, não é? Mas são ações necessárias muitas vezes, mas em alguns casos são ações que alguns se aproveitam desse momento de pandemia, por isso que é importante todos estarem bem informados. Muito obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite e prestar esse serviço tão importante para o Oeste Paulista, para os trabalhadores da região. Uma boa tarde para você e parabéns também pelo Dia do Trabalho, viu? Obrigado, doutora. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, tchau, tchau.